de tradição versus falta de educação. Porque realmente antes, né, tinha essa questão, rolava essa questão de a noiva se atrasar, ter todo aquele suspense, né, pra entrada da noiva. Só que hoje já isso, na verdade, além de já ter passado da moda, né, é visto como realmente uma falta de educação, uma falta de cuidado com o seu convidado, né? E também pensando como noiva, e a gente conversa muito isso com as nossas noivas, poxa, você programou o seu casamento aí por meses, talvez até por mais de um ano, né? Esperando por esse dia, por que não começar logo, né? Nosso assunto de hoje que nós queremos falar com vocês é: noiva, o que ainda não te contaram sobre atraso? Antes da gente já entrar nesse assunto, eu quero agora que vocês usem um pouco da imaginação de vocês, né? E vou contar uma história antes. Então, noiva, eu quero que você imagine agora que a sua melhor amiga vai se casar, né? E, claro, você foi convidada e no convite ela marcou às 16 horas. Então, vai imaginando aí. Provavelmente você vai começar a se arrumar aí, né, com 4 horas de antecedência, às vezes até 5 horas, né, dependendo da logística. Não só pela questão de cabelo, maquiagem, mas também pela questão de que você tem que voltar para sua casa, para se trocar, para terminar de se arrumar, né, para dar então poder ir pro casamento. Daí então, depois que você tá pronta já, você vai sair com antecedência da sua casa, né? Vamos colocar aí com uns 15 minutos de antecedência da sua casa, porque o local é um pouco distante. Então, até você se localizar, chegar no local, se acomodar. Então, vamos supor que você tenha chegado aí no casamento com uns 15 minutos de antecedência. Então, chegando lá, você tá acomodada, pronta para ver a entrada da sua melhor amiga, certo? E seria para começar daí 15 minutos. Sim, então seria para começar em 15 minutos. O casamento é em uma área externa, então estamos falando aí de uma tarde de sol, né? E onde o buffet ainda não está servindo nada para os convidados. Então vai pensando aí. E o tempo vai passando. Nisso já faz 1 hora e pouquinho mais ou menos que você já tá ali sentado esperando a sua amiga chegar. Nada. E nada da amiga ainda. Você começa a ver que tem muitos convidados em pé, você começa a ficar com sede, já tá ali começando a ficar com fome, e aí começa a rolar uma conversa de que a noiva atrasou por algum motivo. Enfim, você, claro, como melhor amiga, não vai embora, né? Então você ainda tá ali esperando ela. E finalmente, 5h30 da tarde, depois de 1 hora e meia de espera, a sua amiga chega, né? Então, sabendo, né, de todo esse atraso, você começa a perguntar: mas por que a noiva atrasou, né? Por que minha amiga atrasou? Quando você fica sabendo, né, o real motivo, sua amiga atrasou porque ela não queria mais entrar com o penteado que ela imaginava e ela resolveu trocar de última hora, o que gerou um atraso de 1 hora e meia. Então agora você imagina você como melhor amiga, hein, da noiva. Como você acha que você se sentiria depois de 1 hora e meia sentada ali esperando, com fome, com sede, com a maquiagem derretendo, porque você não estava preparada para ficar ali 1 hora e pouco no sol, né? Então eu te pergunto, como seria? Na verdade, bem desagradável, né? Como essa situação que a Aline descreveu, nós lidamos com isso na prática, né? No nosso trabalho. Isso, como ela falou, quem chegou 15 minutos antes ainda conseguiu se acomodar, né? Muitas pessoas acabam estando em pé, né? Sim. Com salto, muitas vezes num terreno irregular. Então, são muitos incômodos, né? Nessa cena especificamente, né? De uma área externa, só com certeza insetos. Então, o atraso, ele acabou virando um vilão, né? Sim, e na verdade, dentro dessa história, né, a gente levanta aí perguntas como: a noiva não fez o teste antes? Ou então, ela não contratou profissionais experientes para esse dia, né? O buffet já não estava avisado para servir uma água, né? Os convidados em pé, não tinha lugar para todo mundo? As pessoas mais velhas, né? Como que foi para as pessoas mais velhas? Então, assim, o que nós queremos falar para você hoje é:
o atraso não está na moda já faz tempo. Sim, na verdade, nós temos visto mesmo essa questão em que as pessoas estão buscando, né, e procurando por pontualidade, né, na maioria dos casamentos. Sim. Os convidados, a grande maioria, sim, chega no horário, né? Então nós temos visto esse movimento em relação ao horário. Nossas clientes, nós também recomendamos, né, fazemos um trabalho com essa questão de horário, convite, início, que isso nós vamos aqui hoje estar discorrendo para vocês, né? Sim, então o primeiro ponto assim, que nós queremos levantar aqui com vocês é a questão de tradição versus falta de educação. Porque realmente antes, né, tinha essa questão, rolava essa questão de a noiva se atrasar, ter todo aquele suspense, né, para a entrada da noiva. Só que hoje isso, na verdade, além de já ter passado da moda, né, é visto como realmente uma falta de educação, uma falta de cuidado com o seu convidado, né? E também pensando como noiva, e a gente conversa muito isso com as nossas noivas, poxa, você programou o seu casamento aí por meses, talvez até por mais de um ano, né? Esperando por esse dia, por que não começar logo, né? E, ao invés de ficar esperando ou atrasando? É todo um trabalhar, né? Que isso faz parte hoje aqui da nossa live, né? Que nós vamos dar para você aí um caminho e sugestões para que isso não aconteça com você, né? Sim. Para que as pessoas não precisem ficar esperando um tempo excessivo a sua chegada, né? Então são detalhes que precisam ser cuidados, detalhes que precisam, horários que precisam ser cumpridos para que tudo aconteça dentro de um horário normal. Atraso, sim, existe um pequeno atraso. Infelizmente acaba sendo até cultural, né, no nosso país, mas isso com uma questão de tolerância, né, um atraso pequeno, né? Sim, e até uma coisa que nós queremos falar que talvez seja um pouco uma verdade doída, né, para as noivas, mas que muitas noivas confundem o fato de ser o dia delas, né, o casamento delas, com a questão de que elas podem fazer absolutamente tudo da forma que elas querem. Então, na verdade, você tem que pensar no seu convidado, né? Isso não só em relação ao atraso, mas em relação a tudo. Desde uma comida, desde a sua escolha da música. Claro que sim, tem, né? É realmente o seu dia, né? Você é a estrela do dia. Mas você não pode se esquecer dos convidados, porque eles fazem parte de tudo isso, né? Porque a gente fala, afinal, sem os convidados, sem as suas madrinhas, seus padrinhos, esse dia não teria sentido, ele não existiria, né? Sim, né? E você tira aí de cá, como a gente diz, né? Tira de casa um número grande de pessoas, né? Então, isso precisa ser, ter um cuidado, né? Um zelo com a vida dessas pessoas. Como a gente sempre diz aqui, num casamento nós temos pessoas de todas as faixas etárias, né? Então não tem só jovens, né, que estão na idade dos noivos muitas vezes, né? Sim. Tem os familiares, pessoas mais velhas, tem as crianças. Então precisamos aí fazer um trabalhar, né, para que a partir de hoje, né, você que nos assiste, né, vai chegar pontualmente no seu casamento. Sim, e até infelizmente o que a gente vê, né, dentro dessa história que eu contei pra vocês aqui no começo, né, como era a sua melhor amiga até então, né, que estava casando, você não levantou e foi embora. Mas nós vemos muito isso, de quando o atraso é muito grande, né, da noiva e a cerimônia demora muito para começar, muitos convidados vão embora no meio da cerimônia. Porque na verdade eles já estão ali numa situação irritado, né, esperando há mais de uma hora muitas vezes, então eles já estão com fome, já estão com sede, então eles acabam indo embora, né? Parece que é meio irreal, mas acontece assim, a pessoa sai, né, e sai reclamando literalmente, né? Sim, a gente já teve várias noivas, né, exemplos de noivas que aconteceram essa questão do atraso, infelizmente. Sim. Nós tivemos, por exemplo, noiva que a cerimônia dela era no mesmo local da festa, em ambiente separado. Então, foi feita toda uma programação, uma decoração, um revestimento, para aquilo começar no horário, e normalmente o raciocínio das noivas tudo isso vai durar 1 hora.
Então nesse caso específico ela falou, eu não vou investir em climatizador ou ar-condicionado porque só 1 hora vai passar rapidinho, né? E o que aconteceu, né? As pessoas costumam chegar, né? Pessoas mais velhas chegam às vezes 15, 30 minutos antes do horário do convite. E essa noiva atrasou 1h15 do horário do convite. Então nós tínhamos convidados ali que ficaram praticamente quase 2 horas esperando ela chegar, né? Então nós temos depois todo o cerimonial, mais a celebração, os cumprimentos, as fotos. Então nessa noite específica era um mês muito quente, né? E ela então entrou num risco, né? Não ter contratado ar-condicionado e ter acontecido esse atraso grande. Então foi mais ou menos aquele quadro que a Aline descreveu, as pessoas ficaram muito irritadas, né? Então já vão ser vários exemplos, né? Tem uma outra situação, já uma cliente que se casou em uma instituição religiosa, numa igreja católica. No convite dela estava 21 horas, ela atrasou 1 hora, então a cerimônia começou às 22 horas. Ela tinha 10 casais de padrinhos de cada lado. A cerimônia dela terminou quase 11h30 da noite. A festa começou meia-noite. Então, o transtorno que 1 hora causou, né? Então, se ela tivesse entrado às 21 horas, né? Então a festa começaria mais cedo, o jantar mais cedo, é todo um processo, né? Por trás do atraso da noiva vão vir muitas consequências, né? Sim, e na verdade é isso que nós queremos passar aqui hoje para vocês, né? Nós, como vivenciamos esses bastidores e já vimos e sentimos muito atrasos na pele, é isso que nós queremos passar para vocês aqui hoje, todas as dicas e recomendações necessárias. Então, nós queremos começar pelo primeiro ponto de o que normalmente nós vemos que provoca o atraso da noiva. Primeira coisa, desorganização, né? Por parte da noiva, da família. Sim, no dia do casamento existe uma programação, né? Montada pelo salão onde vocês irão se arrumar, com horários para, se for o caso, fazer a unha, fazer uma massagem, começar a preparação do cabelo. Então, quando nós colocamos aqui desorganização por parte da noiva e da família, que muitas vezes ela quer ir com a mãe ou quer ir com uma irmã e alguém atrasa por um motivo ou por outro, e isso vai refletir também no horário da noiva. Então, cumprir a programação do horário que foi estipulado pelo local onde vocês irão se arrumar é praticamente assim, o principal, é fundamental, né? Porque se eles agendaram aquele horário, é para que cumpra o horário que você pediu para estar pronta. Então, se o seu casamento, por exemplo, for 18 horas, você tem que estar pronta até as 17h30, né? Pronta, vestida. Então, o horário, com certeza, o salão passou para você, chegaram no salão antes do almoço. E nós vemos que muitas noivas pensam, imagina, só 6 horas da tarde, né? E acaba atrasando 1, 2 horas para chegar. Então, não questione, né? Uma dica que nós damos, o horário que o salão marcar, né? Cumpra, né? Só um minuto que a gente vai ter que abrir a porta aqui pro Frederico. Rapidinho. Você vai mostrar o Frederico? Acreditem, é ele que estava destruindo a nossa porta. Vamos lá então. Outra coisa também que a gente observa muito que acaba causando um atraso para a noiva é a questão do deslocamento da noiva do salão até o local, a igreja, enfim, onde a noiva for fazer a cerimônia. Por quê? A noiva muitas vezes, exatamente o que a Adriana falou, você tem que pensar que você vai ficar pronta ali com até mesmo 1 hora, meia hora de antecedência, porque você precisa ir até o local ainda, né? Então já teve casos da noiva casar em um local distante e quando ela ficar pronta, ela demorou para ir, mais o percurso até chegar a esse local da cerimônia.
Então isso também acabou gerando um atraso. Sim, isso é super importante, né? Essa questão do trânsito, né? Da onde você estava e até onde vai ser a sua cerimônia. Hoje nós temos aí um grande número de cerimônias no mesmo local da festa, cerimônias em área externa. Então, com certeza, o tempo que você vai levar precisa ser também, dentro daquela questão da programação que nós comentamos, precisa ser contabilizado com folga, né? Na verdade, precisa ser contabilizado e com folga também. Né? Inclusive, até dentro disso, outra coisa importante também é quem irá levar, né? Você, noiva, até o local da sua cerimônia. Isso também é importante, se essa pessoa conhece o local, né? Se essa pessoa já está habituada a isso. Conhece o caminho, né? E uma sugestão, né? Uma recomendação que nós damos para as nossas clientes é para que você não tenha no carro com você ninguém envolvido no cerimonial. Sim. Então, que o seu pai, sua mãe, irmãos estejam já na porta da igreja, totalmente preparados, cientes daquilo que eles vão fazer, né? Já posicionados na ordem. Muitas vezes a gente vê que a noiva quer que o pai ou a mãe esteja com ela e aí acaba sendo aquela correria, né? Porque normalmente os pais são os primeiros da fila. Olha, para onde eu vou, onde eu sento, como que vai ser. Então a gente procura desvincular, né? Se você quer ter alguém com você nesse trajeto, né? Então convoque uma amiga, a pessoa que dirige o carro seja ali alguém bem próximo, né? E também é importante que a pessoa conheça a cidade, né? Sim. Nós já tivemos também, né, situações em que o motorista não conhecia muito o percurso, né? E aí atrasou também por esse motivo. Então nós estamos colocando aqui para vocês, né, situações reais que nós já vivemos, né? Sim. E outro ponto ainda que também, né, provoca atraso é a questão dos padrinhos. Quando os padrinhos não chegam no horário. Isso, na verdade, é uma conversa que nós temos até antes com os noivos, né? Antes do casamento, enfim. E explicar para eles, né, que normalmente quando isso acontece, a nossa recomendação é que vocês não esperem, né, por padrinho ou madrinha atrasados. Porque nunca vale a pena. A pessoa normalmente, quando ela atrasa, ela não atrasa pouco. Já tivemos vários casos de madrinhas que chegaram depois que todas as entradas já tinham acontecido, né? Não, acreditem, né? Já tivemos uma situação de uma madrinha que ela chegou na porta da igreja quando a cerimônia estava acabando, né? Sim. Fala assim, não acredito. Não, pode acreditar, não tô inventando nada. Tudo que nós passamos aqui para vocês são situações que nós vivenciamos, né? Sim. Essa questão que nós sugerimos que não vale a pena esperar, nós sugerimos e explicamos e damos os exemplos de tudo aquilo que nós já vivemos. Mas quem toma essa decisão final é sempre o noivo que vai estar ali, né? No máximo a noiva já está no carro, então a gente compartilha com eles, olha, um exemplo, a Aline não chegou ainda, né? Então ali eles quem decidem. Nós temos feito a opção, né, na grande maioria, de começar sem a madrinha, né? Sim. Já tivemos várias situações, né, da pessoa chegar depois do casamento, dela não participar das entradas, depois ela entrar pela lateral, dela nem entrar pela lateral, né, porque o noivo acabou colocando tias no lugar. Então, uma sugestão que a gente dá, converse com as madrinhas, faça um grupo no WhatsApp, explique a questão do horário, né? Tudo isso, a proporção que o atraso tem, né, em toda a estrutura do casamento, para que elas possam cumprir, né? Sim, até porque isso é uma coisa que a gente pode até falar com dados baseados na nossa vivência com o casamento, na nossa experiência, que 90% dos casos não vale a pena esperar, porque como a gente disse, não é uma coisa de um atraso que, nossa, tá começando a cerimônia, ela chega. Não, quer dizer, 90% das vezes, quando elas chegam, a entrada já aconteceu, já foi tudo. Então a gente realmente fala que não vale a pena. E outra coisa é a questão da noiva querer se arrumar
com todas as madrinhas no mesmo lugar? Isso daqui é sempre um dilema, assunto polêmico, né? De maneira nenhuma eu estou falando para você não fazer isso. Nós sugerimos, né, que preferencialmente você escolha ali estar com pessoas próximas, mas numa quantidade em que o salão que você está contratando, onde você vai se arrumar, tenha estrutura para arrumar todos, né? Então, nós temos aqui na nossa cidade um salão que eles assumem capacidade até para 15 pessoas. Mas e se tiver uma agenda, se tiver 2 casamentos no mesmo dia, né? Então tudo isso precisa ser analisado, precisa ser levado em conta. Sim. Se vão ter profissionais para que todos fiquem prontos dentro do mesmo horário. Sim. E a questão de muitas pessoas, uma acaba atrasando a outra, Sim. né? Então são muitas fotos, isso fica bem legal. Nós tivemos no final de 2019 uma cliente, então o que ela combinou? As madrinhas foram sim no salão onde ela estava e elas fizeram aquelas fotos, mas ela foi super prevenida, ela marcou isso logo após o almoço, então elas tiveram esse momento de brinde, de fotos. Nem todas ficaram se arrumando no mesmo lugar, né? Então, é possível sim conciliar as coisas, né? Sim. Então, analise bem essa questão de ter muita gente com você, né? Se arrumando, sim. Até porque exatamente o que a Adriana falou, não é só uma questão de quantas madrinhas, né, que estarão ali junto com você, mas também muitas vezes o salão pega mais de uma noiva, né, pra fazer. Então realmente isso pode te complicar. Então por isso que é importante você conhecer esse profissional antes, é importante você conhecer o local antes, né, já saber ali do profissionalismo dele, se ele é pontual, né, normalmente como funciona o trabalho dele. Por exemplo, eu fui madrinha ano passado e aconteceu exatamente isso. Todas as madrinhas se arrumaram no mesmo salão. Mas o profissional que fez, no caso a minha amiga, né, que eu fui madrinha, o profissional que fez ela, né, que arrumou o cabelo dela, ele fez o dela, o das mães e das irmãs. Então ele não pegou todas as madrinhas, entendeu? Mas por quê? O salão tinha capacidade com mais profissionais para conseguir atender todo mundo. Então isso é muito importante. Sim. E só a questão aqui, né, defendendo aí os salões, né, muitas vezes quando eles pegam 2 casamentos num dia, é porque tem casamento de 17, 18 horas, depois casamento das 20, 21 horas, Sim, então com horários diferentes, né. Aí a primeira coisa que nós falamos aqui, quando começamos, é para que você cumpra a programação. Então você vê, e aqui outros profissionais também, né? Eles se comprometem também com outras pessoas, né? Sim. Então o seu atraso vai refletir também no atendimento de outros clientes. Sim. Nosso próximo ponto então é: até quanto tempo o atraso da cerimônia é aceitável? Então, na verdade, esse atraso, né, da noiva, ele vai ser aceitável ou não, né? Isso aí vai variar, vai depender de acordo com o local, né, que ela vai fazer a cerimônia. Sim, nas instituições, né, nas igrejas católicas, essa tolerância ela é bem pequena, né? Porque eles fazem todo existem contratos, né? Existem regras que eles entregam para as noivas para que elas cumpram dentro daquilo que eles programaram, e a questão do horário está ali também. Sim. Então, tudo aquilo que não ficar dentro da programação que a igreja pede, existe uma sanção para isso. Então, essa sanção normalmente é uma punição, um valor financeiro que eles acabaram fazendo isso por uma questão assim. São muitas pessoas, né, que passam por ali, cada uma de uma personalidade, e infelizmente, como tudo na vida acaba sendo assim, eu falo, os bons pagam pelos maus, né? Sim. Então as igrejas tiveram que se proteger, vamos dizer assim, fazendo essas regras. Então a questão do horário na igreja, eles toleram um atraso de 15 minutos, né? Lembrando sempre que todo o atraso
da noiva dentro de uma instituição religiosa, normalmente ele vai ser tirado da cerimônia. O que você quer dizer com isso? Se você atrasou, se a cerimônia era para durar 45 minutos, se você atrasou 15 minutos, ela vai durar meia hora. Sim. Se você atrasar meia hora, ela vai durar 15 minutos. Por quê? Sempre a igreja ela tem compromissos pós-casamento, né? Então, se o seu casamento é dentro de uma igreja às 18 horas, às 19 ou 19h30 vai ter missa. Então, o seu casamento de uma forma ou de outra vai ter que acabar. Sim. Então, eles acabam fazendo cerimônias curtas, né? Para que, como sabem que tem os cumprimentos até todo mundo sair, então você paga ali, o preço vai ser a diminuição da sua cerimônia, né? Sim. Mesmo depois, os horários mais tarde, né? Então, eles ficam bem em cima dessa questão do atraso. Sim, e falando agora da questão quando a cerimônia é fora de uma instituição, né? O atraso aí, ele até é tolerável, né? Na questão de, vamos falar assim, um pouco mais por ser distante. Muitas vezes é uma cerimônia fora, né, da cidade, é uma cerimônia um pouco mais distante, se às vezes é numa fazenda ou numa praia. Então esse atraso, né, ele acaba até sendo aceitável aí uns 30 minutos, mais ou menos. Porque até mesmo por parte dos convidados, a gente percebe que há um atraso maior quando não é dentro de uma instituição. Então por isso que acaba tendo essa tolerância um pouco maior até do que dentro das instituições, né? E na verdade o convidado, quando a cerimônia vai ser no mesmo local da festa, eles não terão a questão de 2 deslocamentos, né? Então, para ir até uma instituição, até uma igreja, depois eles teriam que se locomover. Então, acaba tendo aí essa questão, um atraso um pouquinho maior, né? Quando é fora de uma instituição religiosa, a gente acaba vendo esse atraso um pouco maior por parte dos convidados, né? Agora então, falando de quais as consequências que uma noiva terá pelo seu atraso. Então eu adiantei aqui, né, agora há pouco, não prestei atenção quando eu falei na diminuição do contexto da sua cerimônia quando é numa instituição religiosa, né? E também já tivemos situação fora de instituição, o casamento estava sendo no mesmo local da festa e tínhamos ali agendado com o juiz de paz. E o juiz de paz, ele agenda normalmente de 1 em 1 hora os casamentos, né? Sim. Então tivemos uma situação em que a noiva atrasou 1h15 e o juiz não pôde esperar. Então, é claro que depois ela foi no cartório, isso foi resolvido. Mas ali no dia foi assim, causa um constrangimento, causa até uma certa apreensão por parte das pessoas que estão ali, né? Poxa, o juiz vai embora, e agora? Fica aquela coisa. Então, tudo causado pelo atraso, né? E consequências que vão refletir aí no casamento, né? Sim, outra consequência também de atraso, que isso a gente já viu muito, é quando a noiva quer casar em uma área externa, né? Então ela faz toda uma programação ali para poder ter aquelas fotos no fim da tarde, né? Pegar ali a luz do dia ainda, só que pelo atraso dela, ela acaba não conseguindo, né? E as fotos a hora que ela vai fazer as fotos já tá à noite. Então isso também é uma consequência pelo seu atraso. E que ela vai estar sentindo aí, né? Uma coisa que quem escolhe a área externa é porque quer foto com luz do sol ainda, né? O pôr do sol, a luz do sol. O atraso, então, como a gente sempre fala, vai tudo por água abaixo, né? Sim, falando agora então também sobre fornecedores, né? Que muitos fornecedores já colocam em contrato uma multa dependendo do seu atraso. Então também é algo que vocês vão sentir aí não só na pele, mas no bolso, né? Então também tem que observar isso. Sim, colocam até multa, né? Tivemos um contrato esses dias, né? Aí o noivo ainda brincou, será que atrasa mais de 1 hora? Eu falei, vai depender da noiva, né? Sim. Também falando sobre a questão de, por exemplo, a gente sempre fala para observar isso em contrato, né? Por quantas horas aquele fornecedor vai trabalhar no seu casamento?
Então tem fotógrafos que colocam ali, nós já vimos isso, coloca ali um período de 6 horas, 7 horas. Então ele começa a contar a partir do making off. Então você imagina, se a partir do making off começar a contar esse horário e vocês atrasarem, então provavelmente o fotógrafo vai embora e você nem vai ter jogado o seu buquê ainda. Então isso também é outra questão. E nós já tivemos situações como essa também. Na hora do buquê o fotógrafo já não estava mais, né? Sim. Buffets também, que você combina um horário com buffet. Isso vai depender muito de buffet para buffet, na verdade, a regra, né? Tem alguns buffets que começam a contar o horário a partir de quando o convidado chega, e tem buffets que, se você já combinou ali em contrato que seu casamento vai começar, vamos supor, às 22, a partir das 22 horas ele tá contando. Você chegando, ou seus convidados chegando, ou não. Então, você pode pagar pelo seu atraso. Então, por isso, tomem cuidado. Sim. Nosso próximo tópico, o que fazer para não se atrasar? Na verdade, nós falamos disso agora há pouco, sobre cumprir o planejamento que foi feito, né? Então, nós explicamos aqui a questão dos horários, né? Aquilo que pedirem para você, se é para chegar às 10, então, por favor, cheguem às 10, né? Sim. Isso envolve muita gente, muitas coisas, muitos profissionais, né? Então, cumprir o planejamento é fundamental. Né? Outra coisa que você também pode fazer, né, para não se atrasar, principalmente as noivas que vão casar em um local afastado da cidade, é otimizar o tempo em questão da logística, né, de vocês saírem de um lugar para o outro. Então, nós tivemos um casamento ano passado exatamente assim, que a noiva casou numa fazenda e ela já se arrumou lá na fazenda, para não precisar se arrumar na cidade, né, ficar pronta, pegar a estrada para poder ir. Então ela já se arrumou lá. Então, a hora que ela ficou pronta, ela só desceu, porque era numa casa mais para cima, ela só desceu e a gente já começou. Então, otimizar essa logística também é uma forma de você não se atrasar. Sim, não correr o risco também, né, do percurso, né, foi bem bacana. Sim, outra coisa também não se esqueçam de fazer o teste de cabelo e maquiagem. Gente, isso a gente recomenda sempre. Ai, Aline, mas eu conheço o profissional, não, eu tô acostumada com ele. Mesmo assim, faça o teste de cabelo e maquiagem. Porque esse é seu dia, na verdade, não é uma formatura, não é um dia que você é a convidada, esse é o seu dia, você vai ser a pessoa mais fotografada na noite, né? Quer dizer, se for um casamento durante o dia, mas enfim, você vai ser a pessoa mais fotografada, então não deixe de fazer o teste de cabelo e maquiagem, porque realmente nós já vimos situações assim da noiva não fazer e aí chegar na hora ela fala, não é bem o que eu queria, aí desmancha, faz outra coisa. Ali você não tem tempo para isso, né? Você realmente é o tempo de você sentar, o profissional fazer e você já ficar pronta para ir pro seu casamento. Então, tomem cuidado com isso. Sim. Outra questão, como nós já falamos, né, das madrinhas, de vocês quererem se arrumar com as madrinhas. Então, veja por trás realmente desses profissionais, se eles conseguem realmente atender todas vocês. Ou então faça isso como a Adriana sugeriu, né? Tira foto com as suas madrinhas antes, curte ali um pouco o momento, né? E aí depois cada um, enfim, vai para um salão se arrumar. Então, isso das madrinhas, a gente bate sempre na tecla quando a gente fala desse assunto, porque é algo muito comum. E tudo bem, é normal as noivas quererem ficar ali junto com as suas madrinhas, mas ela pode acabar pagando um preço alto por isso. Então, por isso, cuidado. Nós temos aqui uma sugestão para você. Tenha um kit, né? Nós já falamos isso outras vezes, mas também consideramos isso que é fundamental. O que é um kit? Então, um kit de emergências, né? Um sapato de emergência, uma tesoura, alfinetes, a linha própria para um vestido de noiva, agulhas próprias para um vestido de noiva, que cola para tecido. Mas por quê? Se você não tem uma empresa de assessoria cerimonial que está te acompanhando, é muito interessante então que você já tenha essa prevenção. Caso aconteça alguma coisa ali quando você estiver se vestindo, antes de você entrar na cerimônia, você já vai ter com você essas questões emergenciais, né? Sim. Uma tira de sapato que pode estar arrebentando, então tenha no carro já um sapato de reserva, né?
às vezes não consegue ter um sapato igual, né? Mas alguma coisa ali proporcional. Então são coisas que, se caso venha acontecer, não vão te deixar nervosa e não vão causar um atraso, porque com certeza você vai falar, olha, vai ter que ir em casa buscar. Não, já esteja ali com você, né? Sim. Também não deixe para fazer coisas no dia, né? Como, por exemplo, levar bebida para o buffet, kit, né? Muitas vezes que vocês vão entregar para assessoria ou para, enfim, quem estiver organizando, os kits de banheiro, as lembrancinhas. Faça tudo isso durante a semana, né? Ou então, se o seu casamento é no sábado, faça isso na sexta-feira. Não assuma compromissos, né? Pro sábado, a não ser você se arrumar. Sim. Tirando isso, não assuma compromissos, porque isso também pode acabar gerando um atraso para você. Com certeza. E uma super dica que a gente te dá é a questão do horário que você vai marcar no seu convite, né? Nós sempre sugerimos para as noivas marcarem com 15 minutos de antecedência no convite. Então, se você quer entrar, vamos supor, você quer começar a sua cerimônia às 20 horas em ponto, marque às 19h45, né? Porque aí esses 15 minutos também dá tempo dos convidados chegarem, se acomodarem e você consegue entrar no horário real que você programou. Nós já tivemos convite com 30 minutos de antecedência, mas porque a noiva falou, não, eu conheço a minha família, eles são todos atrasados, então era uma questão realmente psicológica. Ela falou, a hora que eles verem, se tá lá 17h30 no convite, eles vão aparecer todas as 18 horas, e que era o horário real, né? Sim. Então fica essa sugestão aí. Sim, por isso que a gente sempre fala que varia muito de caso para caso, né? Sim. Vai ser de casamento para casamento e você, mais do que ninguém, conhece não só os seus familiares, mas também os seus convidados. Nosso próximo tópico aqui é o que fazer quando o atraso é inevitável. Então, nós como assessoria podemos falar para vocês que a nossa maior preocupação, na verdade, é com o conforto dos convidados. Então, quando o atraso ali não tem jeito, né, já está acontecendo, então a primeira coisa que a gente preza é para que todos os convidados sentem, se acomodem, se é num lugar, como a Adriana disse, se a cerimônia é no mesmo local da festa, a gente pede para o buffet já servir uma água, servir alguma coisa para eles beberem, para que de alguma forma amenize esse atraso, para que os convidados realmente não fiquem ali irritados com toda essa situação. Sim, quando é numa instituição religiosa, nós já tivemos uma situação em que precisamos pegar o microfone e explicar para as pessoas, né, algum problema, o motivo, né, do atraso. Sim. Então dar uma satisfação para os convidados. Na verdade, o que a Aline quis dizer, esse cuidado, né, com os convidados, é exatamente isso. Dá uma satisfação. Por que está atrasando tanto? O que aconteceu, né? Claro que sempre falar de uma maneira super delicada, super gentil, já se desculpando, né, pelo atraso, mas sempre isso, né? Não deixar aquele burburinho tomar conta, né? Então são medidas que a gente pode estar fazendo, cuidados, gentileza com o convidado, né? Sim, e como a gente falou, né, sempre prezar pelo conforto deles, né, de alguma forma. Uhum. Principalmente porque, como nós também falamos aqui durante a nossa live, que as pessoas mais velhas costumam chegar mais cedo, né, então realmente garantir que todas estejam acomodadas. Então isso é muito importante e nós como assessoria prezamos muito por esse cuidado. Uhum. Agora, por último, na verdade, né, a gente queria aí dar uma dica para você convidado, porque a gente sabe que não são só noivas que nos acompanham aqui e que também uma noiva é uma convidada, né? Ela um dia foi e será uma convidada. Então a nossa dica é não atrase convidado, né? Às vezes os convidados, eles ficam tão com aquela ideia de que não, nunca começa no horário, não, a noiva vai se atrasar, que os convidados acabam atrasando muito mais do que o normal, né? Graças a Deus não é a maioria, mas ainda assim tem convidados que pensam assim e demoram para chegar na cerimônia. Então nós já tivemos casos da noiva tá pronta, né, dentro do carro, já tá ali próxima à igreja esperando, só que não tinha praticamente ninguém dentro da igreja. E a gente falou, olha, a gente normalmente conversa, né, por telefone ali,
E a gente explicou, olha, não tem quase ninguém na igreja, né? Tá vazia. Você quer começar mesmo assim ou você quer esperar? A maioria prefere esperar. Então, essa é uma dica para os convidados, não atrasem. Porque nessa questão, se ela fizer a opção de entrar, né, na verdade, ali está acontecendo duas situações. A noiva, né, para fazer a entrada e as pessoas também chegando. Então, não, é meio complicado fazer o cerimonial, começar as entradas com aquele fluxo de pessoas passando, né? Então, se você, como a Aline diz, né, nós, né, como convidados, temos que ter essa cultura de chegar antes, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos cumprir aquilo que está no convite, se possível aí 10 minutinhos antes para se acomodar, já ver onde tem uma água, né? Para que você possa ficar ali bem tranquilo aguardando a chegada da noiva. Sim, né? Mas acho que então hoje é isso. Nós queremos falar para você, noiva, né? Realmente aproveitar cada minuto, né, do seu dia, aproveitar a sua cerimônia, não se atrase para você ali não gerar um desconforto nem para os seus convidados, como também para você, porque a gente vê que muitas noivas, quando acontece atrasos, principalmente esses atrasos inevitáveis, como muitas vezes um problema na roupa, né, ou algo do tipo, as noivas já chegam muito nervosas na cerimônia, além da ansiedade natural, elas chegam nervosas. Então, procura ao máximo evitar, né, tomar ali cuidados com esses detalhes que nós passamos para você hoje, para que isso não aconteça com você, né, e para que o seu convidado se sinta realmente prestigiado por você entrar ali no horário, não deixar ele esperando, né, afinal ele tá também ansioso ali para ver sua entrada. Com certeza, né, e como nós falamos, né, claro que você é a estrela da noite, né, junto aí com o seu noivo, mas nós sempre precisamos pensar, né, nas pessoas que nós convidamos, né, e que estão ali, são amigos, familiares, pessoas mais velhas. Então, fazer todo esse trabalho, todo esse cuidado para que tudo fique em harmonia e essas pessoas, elas não se sintam desprestigiadas, né? Sim, então acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida, você pode nos mandar. Se você tiver também alguma sugestão, né? Eu já casei, eu fiz de tal jeito no meu casamento, deu certo, também nos mande, que a gente sempre gosta de ouvir vocês.